de 3 passos, 3 passinhos fundamentais para ter filhos seguros emocionalmente. Luciene, parabéns, vovó. Gente, Luciene e família dela só tá que aumenta. Deus abençoe, Luciene. Então vamos que vamos. Gente, compartilha a live, clica aí na gaivotinha, compartilha a live, clica nos coraçõezinhos e vamos que vamos pro Instagram distribuir o mais rápido possível para as pessoas entrarem rapidinho. E hoje nós vamos falar de 3 passos. Deixa eu tirar o som para a gente começar. E hoje nós vamos falar, meninas, de 3 passos para vocês educarem filhos emocionalmente saudáveis. Quem aí tem filho? Gente, digita para mim quem aí tem filho. Quem tem filho? Quem cuida de neto? Quem tem sobrinho? Quem cuida de criança? Miss Lene tá aí. Vamos que vamos, meninas. Compartilhem a live, gente. Clica nessa gaivotinha aqui, ó. Compartilhe com a primeira amiga que você vê, pra gente influenciar mais mulheres a aprenderem a inteligência emocional. Luciana tem 2 filhos lindos. Gente, quem tem filho aí, digita eu. Quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem criança, quem cuida de criança. É disso que a gente vai falar. Como a gente educar crianças emocionalmente saudáveis. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha síntese. Miss Lene tem uma filha linda. Quem tem filho aí, digita eu, gente. Miss Lene tem filho, eu tenho 3. Gente, para quem é a primeira vez comigo aqui na live, eu sou Janete Martins, sou hipnoterapeuta, Master Coach com PNL. E o meu trabalho aqui é ajudar vocês no Instagram, no feed, com o meu conteúdo, tá? Podem digitar pergunta na caixinha, quando eu abro a caixinha dos stories. Podem mandar pergunta nos stories, que eu faço live com o seu tema, né? Com a sua dúvida, com a sua pergunta. Minha profissão é ajudar as pessoas na gestão emocional, na gestão de emoções, né? Ansiedade, depressão. E eu tenho o programa Emagrecer, que é uma metodologia de mudança de mentalidade para emagrecer e controle emocional. É isso que eu faço. E tenho 3 filhos lindos, maravilhosos. Um deles está aqui do meu lado. E vai participar um minutinho com a gente. Luciana tá aí, Luciana? Eu só vou fazer algumas perguntinhas pro meu filho. E aí eu libero ele aqui, que ele quer participar da live um minutinho. Vou chamar a Luciana para fazer uma pergunta. A Luciana vai dar um depoimento sobre uma superação maravilhosa dela no Emagrecer 8. E aí eu vou falar 3 pontos importantes, gente, para quem quer ter filhos, sobrinhos, quem tem contato, quem cuida de criança, porque a gente às vezes tem essa ideia equivocada de que a mãe tá com a criança o tempo todo, e a criança tá na escola, tá na catequese, tá com a tia, tá com a avó. Então todo esse meio adulto, ele está influenciando também na educação emocional dessa criança. Eu vou falar disso também, tá? Fabiana, boa noite. Fábio de Fabulosa. A nossa lindeza do Emagrecer 8. Fabiana, já foi quantos quilos físico embora, Fabiana? Juliana Helena tá aí, boa noite. Meninas, quem já compartilhou a live, eu sou pidona, eu vou pedir, porque a gente precisa influenciar mais pessoas a estar nessa live. Quem aí já compartilhou a live na gaivotinha aqui, ó? Manda para a primeira amiga, digita eu aí. Vamos lá? Me ajude a ajudar mais pessoas. 21 quilos. Vou até dar um print nisso aqui, gente. Gente, 21 quilos. Vocês já imaginaram? Fabiana, você consegue imaginar você pra lá e pra cá carregando um saco de 21 quilos cheio de banha? Consegue imaginar isso, gente?
fazer uma live de como lidar com as noras. Luciene, como lidar com as noras? Não lida, Luciene. Eu acho que é o melhor que tá tendo. Não lida, Luciene. Deixa as noras cuidar dos filhos e pronto, é o jeito. Pois é, andava com 21 quilos de banha, né? Luciene, como lidar com as noras? Eu fiz uma live aqui que é interessante para isso. Talvez como lidar com pessoas difíceis, como lidar com pessoas diferentes, como evitar atrito. Vou fazer uma live disso. Pode deixar que eu vou fazer sim, ó, boa ideia. Como lidar com as noras, como lidar com as sogras. É uma live interessante. Gente, quem compartilhou, digita eu e vamos que vamos, tá? Vou chamar o meu filho, só para ele dar um pequeno depoimento aqui. Ei, Ju! E aí nós vamos falar primeiro com a Luciana, que tá aí me esperando, tá? Eu falei com o meu filho que eu ia perguntar para ele sobre o tema de hoje. E ele falou que ia responder. Então vamos lá, senta aqui no colo da mamãe. Gente, tá cabendo? Chega pra lá, levanta, vai, vamos lá, senta, pode sentar no meu colo aqui, ó, no joelho. Isso. Gente, esse aqui é o meu caçula, deixa eu contar uma breve história do Felipe, tá? Olha o tamanho, gente, tá maior do que eu, tem 10 aninhos. O Felipe, a mamãe aqui resolveu, não foi, Felipe? Uhum. Ficar grávida com 42 anos. E eu pedi a Deus essa preciosidade. E com 43 anos, eu ganhei o Felipe. Não foi, Felipe? Isso mesmo? Não sei se ninguém falou que eu ganhei. Com 43 anos. A Yasmin tá na live, ela é Yasmin te assistindo. Ai, vamos falar oi com a Yasmin? Yasmin, sua amiga, tá assistindo. E aí, gente, eu chamei o Felipe pra ele explicar um pouquinho pra gente, porque muitas vezes a gente quer saber da nossa versão, mas a gente não quer saber da versão das crianças. Felipe, eu queria que você... Gente, isso aqui nada foi ensaiado não, tá? Eu queria que você explicasse, nas suas palavras, o que é inteligência emocional. Conta para as meninas, olha, Luciene tá ali, Luciene é vovó, uma vovó linda, maravilhosa, vovó Fit, Clarice, Silmara, Yasmin, sua amiga, a Nanda acabou de entrar. Você vai explicar nas suas palavras o que é uma criança, o que é você com 10 anos ter segurança emocional, o que é você sentir seguro emocionalmente. Tem que falar alto para elas ouvirem, vai lá. O que você acha que é isso? Fala alto. Como assim? Sabe não? O que você acha que é sentir seguro emocionalmente? Você não dá uma sensação de mal-estar toda hora. Olha pra lá e fala, hein? Como é que é? Não dá uma sensação de mal-estar. Uhum. E o que uma criança precisa? Tem que falar pra lá e alto. O que uma criança precisa da mãe, dos pais, para ela estar segura emocionalmente, sem dar essa sensação de mal-estar que você acabou de falar? Mas sei lá, que ela não seja xingada, tipo, ela faz só uma coisinha, ela anda e dá uma... Olha pra lá. Ela anda e dá uma mancada assim sem querer, já vai gente lá, briga com ela e tal, aí isso... Então repete, que ela não seja xingada o tempo todo. Aham. O que mais você falou? Ela não seja xingada o tempo todo, que tipo, por exemplo, finge que a pessoa tá lá só, eu esqueci a palavra. Ela, tipo, ela tá lá andando normal, ela só dá uma mancadinha do nada, começa a xingar ela, não sei o que, sem motivo nenhum. Entendi. Então, para uma criança ter inteligência emocional, ser segura emocionalmente, ela não deve ser xingada o tempo todo. Mas assim, pra mãe... Gente, isso não tá ensaiado não, tá? Mas assim, a mãe dá uns tapas no filho de vez em quando, pode fazer, não pode? Dá umas chineladas, pode? Não. Sua mãe faz isso, dá umas chineladas boas? Hein? Não. Não? E dá uns gritos assim de vez em quando, pode? De vez em quando. E você se sente seguro emocionalmente? Você é uma criança segura? Sim. Sim? O que é ser uma criança segura emocionalmente?
Pra que não fica, sei lá, triste o tempo todo, dando uma sensação de mal-estar sem motivo. Ah, isso mesmo. Tá bom. Deixa eu continuar aqui agora. Dá tchau pro pessoal. Fala prazer em ver Tchau. vocês. Tchauzinho. Você falou seu nome? Você falou, Felipe? Ah, esqueci, é mesmo. Então vai lá. Vai lá. Gente, vamos continuar aqui então? Então, esse é o Felipe e eu só queria dar uma introdução com ele. E não foi nada ensaiado. E olha que interessante, eu perguntei pra ele o que é ser emocionalmente, fecha a porta, ser emocionalmente seguro. O que uma criança precisa para ser emocionalmente seguro? Dos pais, da mãe principalmente, que tá mais tempo às vezes com a criança, né? Não ser xingado. Isso é palavra dele, tá, gente? Não ensaiamos nada. Não ser xingado, não ser cobrado o tempo todo. Não ser julgado por qualquer coisinha. Perceberam, gente? Não ser julgado por qualquer coisinha. E a gente vai falar disso aqui. Mas antes eu queria chamar a Luciana para ela contar um depoimento, porque ontem eu mandei um recadinho para cada uma participante do Emagrecer 8 e a Luciana me contou uma coisa, contaram várias coisas, gente, assim, maravilhosas, tá? E a Luciana me contou uma coisa que eu também já passei por isso. E eu queria que ela contasse essa superação para vocês aqui. Boa noite, Rony. Rony ou Roni? Boa noite. Gente, compartilharam a live? Compartilha aqui com a amiga e vamos que vamos. Só uns recadinhos para vocês rapidinho, gente. Olha, para quem tá me perguntando, vou repetir. O desafio Mente Leve começa dia 13. Como que ele vai ser? Eu vou estar todo dia com você através de uma live. As lives do desafio Mente Leve não tem horário, tá? Então eu só aviso, abro a live, falo sobre o assunto, o tema do dia. Vocês têm que baixar o e-book, o guia, que tá aí no meu perfil, no link azul, debaixo da minha foto. Eu abro, faço a live do dia, explico as tarefinhas do dia e nós vamos fazer durante 14 dias, tá? Teve lindonas que eliminaram 5 quilos nesse desafio Mente Leve. Gente, são atividades mentais, tá? Atividades mentais. Então começa dia 13. Quem não baixou o e-book grátis, gente, corre no link debaixo da minha foto, que tá aqui no perfil. Não corre agora, tá? Depois você faz isso. E baixa, porque ele vai sair do ar, tá? Qualquer pessoa pode fazer, tá, gente? E eu vou estar aqui guiando vocês durante 14 dias, tá? Que mais, gente? Depois desse desafio Mente Leve, nós vamos ter uma semana do workshop do controle emocional e emagrecimento. Vai ser uma semana de lives, tá? Então a gente vai estar toda noite juntas. E depois dessa semana eu vou abrir inscrição do Emagrecer 9, que vão ser 3 meses juntas com vocês. Quem tiver interesse em mudar a chave do padrão mental, a chave do pensamento para controle emocional, controle da ansiedade, atividades de liderança, de mudança, de aprender a lidar com crítica, gente, de se blindar para entender que a resposta está na sua mente e emagrecer, tá? Então, gente, vamos lá. Luciana tá aí? Luciana, me dá um oi aí que eu vou te chamar ao vivo. Cadê você, Lu? Lu tá aí, Lu? Me dá um oi que eu vou te chamar aqui ao vivo. Juliana, eu quero e preciso. Bora, Luciana. Bora, Juliana. Faz o Mente Magra, faz a semana das lives e aí você entra de cabeça e mente, literalmente, no Emagrecer 9. Suzy, gente, quanto tempo que eu não vejo a Suzy, minha lindona do Emagrecer 6, não foi, Suzy? Eliminou quase 10 quilos. E o melhor da Suzy foi, ó, a cabeça empreendedora. A chave mudou mesmo, tá? Suzy, gente, trabalha com cabelo, é uma lindona, faz um belo trabalho, viu? Então vamos lá, cadê a Luciana? Transmitir ao vivo com Luciana. Lu, te chamei aí, vamos ver. Ei, que lindeza, Olá! gente! Eu acho tão legal ver as pessoas ao vivo, né? Outro dia eu estava aqui, antes de você começar, Luciana, só contar uma coisa, que a mente da gente é tão interessante. Eu fui fazer a caminhada aqui numa lagoa aqui perto e eu encontrei com uma lindona que fez o Emagrecer 6, a Fernanda.
E eu tô conversando com ela, ai, que bom te ver e tal, conversando, e a gente começou a caminhar. E a gente deu mais 3 quilômetros caminhando. E antes disso, ela me falou assim, nossa, eu tô tão feliz de te conhecer pessoalmente. E eu fiquei calada, mas assim, pensando na minha cabeça, como assim? Ela já me conhece, ela fez eu emagrecer. Aí que eu me lembrei, foi tão engraçado. Aí que eu me lembrei, porque na minha cabeça eu tô tão acostumada, né, com essa coisa do online que é tão real. E aí que eu me lembrei que realmente a gente nunca tinha se visto. Eu nem sei dizer pessoalmente, porque ela fez sessões individuais comigo, exclusive, inclusive. E eu fiquei assim, eu levei um tempo para, sabe, entender o que ela tinha falado, porque na minha cabeça isso já não faz diferença mais. É engraçado, né? Luciana, então, eu queria que você contasse. Gente, eu vou dar uma introdução primeiro. Eu tive uma época que eu não conseguia dirigir. Cheguei a esse ponto, né? Porque o que vai acontecendo? A questão da ansiedade, ela vai, se não tratada, ela vai virando um transtorno e ela vai afetando várias áreas, ela vai limitando a gente, na verdade, várias ações, né? Então, quando a Luciana falou comigo ontem, foi ontem, né, Luciana? Quero te Foi. contar que eu fui em tal lugar, eu vou deixar você contar. Eu falei, não, peraí. Aí, assim, eu parei tudo aquela hora. Então, Luciana, se apresenta, conta aí, por que você entrou no emagrecer? Pode falar o que você quiser, tá? Então tá bom. Pessoal, boa noite. Tô vendo tanta gente aí que eu conheço, que tá no meu coração, que eu morro de saudade. Boa noite para todas as mulheres lindas, maravilhosas, poderosas. Então, eu sou Luciana, eu tenho 44 anos e eu conheci o Emagrecer 8 através da Fabiana Silva, essa lindona que está aí na live também, e que nós somos conterrâneas. E eu fuçando as redes sociais, porque eu trabalho, minha rede social fica ligada o dia todo, e eu eu vi a Fabiana, e foi através da Fabiana que na hora que eu vi a foto da Fabiana, falei, poxa, é a Fabiana mesmo. E aí, né, muito mais magra, eu falei, poxa, peraí. Quando a gente vê uma coisa dessa, com uma pessoa que a gente conhece, a gente fala assim, poxa, esse negócio é bom mesmo, né? Acho que é verdade. E foi aí que eu comecei logo a te seguir e não parei mais. Não parei mais e estou aqui a cada dia mais feliz, mais forte. E quero que todo mundo fique sabendo e gritar para todo mundo que a Janete é luz na vida de todo mundo. Obrigada. Aqui, mas, ô Luciana, você falou uma coisa aí que é realmente essa questão às vezes a gente está tão numa angústia, eu gosto de brincar com essa frase, né? Não sei, eu contou para um covô, a gente não consegue, a mente, ela tá como se tivesse uma fumaça, assim, uma cortina de fumaça, né? Tá tão enfumaçado que a gente não consegue ver respostas. E aí, quando você começa a alinhar, né? É isso que a programação neurolinguística faz, que o emagrecer faz, que as técnicas fazem, né? E elas são tão simples, né? Tem um passo a passo ali tão simples que você viu hoje acho que foi a Juliana, né? Parece que a gente não acredita, então a gente não é tão simples, é tão fácil de fazer. Então, quando a mente ela começa a tirar essa fumaça e a gente começa a enxergar, e quando a mente começa a enxergar, a ser iluminada, o que acontece? Isso vai afetar o emocional e a gente começa a sentir essa emoção de poder, de energia, e é tudo de bom. E falando nisso, me conta o que você, o que foi a primeira coisa que você conseguiu fazer entrando no Emagrecer, que você me contou ontem. Me conta como é que foi essa coisa de você chegar ao ponto de parar de dirigir, né? Porque hoje locomoção é como se a gente não tivesse perna, né? A gente pode não ter um carro, mas você não ter a coragem, ter a limitação de dirigir é diferente de não ter um carro. Não ter um carro é uma coisa. Não ter a coragem de entrar num carro e dirigir é outra coisa, né? Então, como é que foi isso? Como é que foi você não conseguir mais e como é que foi você conseguir? Me conta. Bom, é o seguinte, eu tirei carteira de motorista, foi acho que 2011, 2000 não, 2009. Logo que eu mudei para aqui, para minha cidade, né? Saí da minha terra natal, vim para cá e aqui tirei minha carteira.
E assim, meu sonho era dirigir, porque eu venho de uma família que meu pai, meus tios, então meu irmão, todos são, né, foram caminhoneiros, e assim, eu achava muito bonito aquilo. Só que eu custei muito, né, para poder conseguir. Aí tirei minha carteira, fiquei um tempinho sem dirigir, aí criei coragem e fui. Comecei a dirigir. E assim, andava dentro da cidade, toda feliz, né? Claro que a gente dá aquelas manotas no início, mas eu estava super feliz, consegui realizar um sonho. E tudo bem, aí fui dirigindo e tal. E a minha vontade de dirigir era para eu poder fazer as coisas que eu teria que fazer mesmo, né? Que é supermercado e tal, ir para Belo Horizonte, resolver médico, coisas assim, levar os filhos também. E o mais importante, que era visitar a minha mãe. A minha mãe mora em Pedro Leopoldo e é 120 quilômetros de onde eu moro. E para eu ir lá, tinha que pegar 3 ônibus, então era muito difícil. Sim. E aí eu fui treinando, pegando BR até Belo Horizonte e tal. Me senti segura, fui para casa da minha mãe. Eu cheguei em 3 vezes para casa da minha mãe. E rodando por todo canto, por aqui mesmo, e saía. Aí, de uns 2 anos para cá, eu comecei a ficar com medo de dirigir. Comecei a ficar com medo, inclusive até se eu tinha que ir no supermercado com a minha filha, ou então eu ia sozinha, eu falava, filha, vamos, dirige para mim, porque eu não queria dirigir dentro da cidade. Eu comecei a ficar com medo. E eu fazia terapia, porque eu sofria de depressão, eu fazia terapia em Belo Horizonte. Então, toda semana eu tinha que ir para Belo Horizonte para poder fazer terapia. E o medo foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. E eu ligava para a psicóloga, faltando 2 horas e meia para eu poder sair. Falava para ela, eu não vou conseguir, porque eu tô com medo de dirigir e tal. E ela pegou, começou a perceber isso e falou, Luciana, eu acho que você está desencadeando uma síndrome do pânico. Aí eu fiquei, não é possível, já estou passando por esse processo de depressão e já vem mais algo para poder, né? E aí foi assim, foi continuando, então eu não conseguia dirigir. Dentro da cidade, dirigir tudo, mas assim, não estava com aquela vontade, era algo que eu amava, né? Amava não, amo dirigir. E aí eu escutei você um dia, né, nas lives e tudo, você falando que você tinha ido para Ubatuba dirigindo, você pegou o carro e foi uma superação. Aí eu falei, poxa, se a Janete conseguiu, eu também vou conseguir, sabe? Falei, não. Aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Falei, não, eu sou capaz, eu quero, eu posso, eu consigo, como eu sempre coloco no nosso grupo do Emagrecer Hoje. E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim. Pois quando foi semana passada, eu tive que ir para Betim 2 vezes. Eu fui tranquila, claro que tinha alguma coisinha ainda, tem algo ainda, mas assim, esse algo, esse medo lá no fundo, ele não me atrapalha mais, sabe? E quando foi quinta-feira, eu tive que levar o carro para poder trocar os pneus. Fui tranquila, voltei. Então, assim, é uma liberdade, emocional, sabe? Mental. É uma felicidade tão grande que eu tô sentindo dentro de mim, de saber assim, gente, eu sei dirigir, sabe? Se eu não soubesse dirigir, eu sei, eu sou segura. Pessoas falam, Luciana, você dirige muito bem. Por que eu vou ficar com esse medo, sabe? Então, é uma assim, sensação de vitória, não é? É uma vitória. Sim, sim, sim. Então, eu falei, como que o emagrecer, sabe? Você, através dos seus dons, porque isso é um dom. Foi Deus que te deu esse dom de você poder levar luz para a vida das pessoas. Porque tudo que você fala, nós sabemos que existe. A gente sabe que existe, só que a gente não sabe praticar. A gente não sabe se libertar. E você nos ensina a nos libertar dos nossos medos, das nossas amarras, de tanta coisa que fica dentro da gente, que impede a gente de ser feliz, sabe? Então, assim, é algo maravilhoso, sabe? É por isso que eu falo mesmo, eu até falei para você, a minha vontade é de sair na rua gritando para todo mundo, gente, vamos seguir a Janete, vamos, sabe? Porque vamos fazer o emagrecer, porque é algo sensacional, é divino, isso vem de Deus. Não, para mim não tem outra explicação, é de Deus. É muito bom. Ô, gente, só contando um episódio aqui, o que a Luciana está se referindo, eu ainda vou falar aqui, tá, gente? Então, quem tá aí segura, que eu vou falar uns
3 tópicos importantes para você criar ou influenciar, né, crianças, para quem não tem filho, tem sobrinho, cuida, vó, crianças emocionalmente seguras. Então, não vamos chegar lá. Só fechando com a Luciana, para quem não estava no dia, eu acho que ela está se referindo. Eu falo muito sobre isso, né? Porque isso é um tipo de fobia. É sim algo que, se você não tratar, vai virar uma síndrome do pânico e vai espalhando. Vou até explicar um pouquinho sobre isso. E o que aconteceu é que eu acho que a gente estava na live com a Prisla, porque foi justamente uma viagem que eu fiz e que eu desmarquei vários horários, pedi a quem trabalhava comigo na época, desmarcou vários horários. E ela esqueceu de desmarcar a Prisla. E a Prisla me liga, que está no grupo 8. Eu estou tentando tirar os comentários para a gente ver seu rostinho aqui melhor, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei tirar os comentários. Porque tem um jeito de tirar comentário, mas eu não sei. Tá bom, tá bom. Não, mas enfim, deixa assim, que eu não sei. Depois eu saio da live sem querer. E aí eu estava no meio da viagem, quando a Prisla fica insistindo, ligando, e ela estava lá na porta do consultório. Na época eu ainda atendia presencial, né? Mas o que aconteceu, na verdade, é que eu faço muito curso, eu estudo muito. Eu já dirigi em Nova York. Não que eu tô querendo ser arrogante para falar que eu dirigi em Nova York, né? Não é isso. Mas assim, gente, trânsito em Nova York, trânsito em Nova Jersey. Eu trabalhava de faxineira lá na época, de babá. Eu dirigia 2 horas para limpar uma casa, voltava. E nova, 21, 26, 29 anos. Então, assim, era automatizado. Eu pegava um carro, se alguém falasse assim, qual caminho você pegou? Sei não, eu dirigi. Já tava, a mente vai automatizando isso, né? Só que quando a gente vai desencadeando um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, às vezes pode ser um trauma que a gente teve, pode ser... Gente, a mente da gente é tão delicada, pode ser uma notícia de TV que você viu e por algum motivo aquilo ficou ali, começou ali um trabalhozinho de insegurança. E se você, uma coisa que até eu deixei no áudio hoje no grupo, se você não começa a trabalhar essa iluminação, essa autopercepção, quando você assusta, você não está saindo nem de casa mais, né? Então, a mente, ela é muito sensível, ela é como uma esponja, ela vai absorvendo isso e sem perceber você vai treinando ela ao que você não quer. E quando eu me dei conta, quando eu cheguei a me dar conta disso, foi eu dentro do carro e meu marido me levando para fazer um curso. E eu me lembro que ele estava tão bravo, porque eu sempre fui muito independente, então eu acho que isso estava deixando ele, né, meio cansado, inseguro, sei lá, enfim. E aí ele falou assim para mim, quanto que é esse curso? Por que agora você... Nossa, todo fim de semana você vai fazer um curso? Mas, na verdade, era o mesmo curso que era no fim de semana. E eu me lembro que, estrategicamente, até hoje ele não sabe, estrategicamente, para não dar briga, eu falei assim, ai, R$100. Acho que eu falei R$99, alguma coisa assim. E me deu essa vontade de falar isso. Aí ele não encontrou argumento para falar, nossa, que curso caro e tal. E aí eu comecei a pensar, essa questão de ter falado R$99 e ele ter aceitado, aquilo me fez começar a pensar dentro do carro, né? Na poltrona de passageiro. Gente, é engraçado, né? A mente aceita tudo. Eu falei R$99 e ele aceitou. Como eu sairia da minha cidade, viajaria, pediria marido para me levar, com medo de dirigir, insegura para dirigir. Não estou desfazendo de um curso de R$99, mas isso não me move. Fazer um curso de R$99 na minha área não me move. Eu posso até fazer, se ele for online e tal, mas o sacrifício seria tão grande para mim, e pessoalmente, que não me move. Mas o que me deixou intrigada, e eu comecei a ficar, eu raciocinei isso dentro do carro, foi que muitas vezes a gente explica muito. E não precisa explicar muito. Eu falei que era 99. Por quê? Porque o meu foco era que ele me levasse. E não que ele começasse a me questionar se estava caro, se estava barato, se no outro fim de semana. E aí, desse ponto, como eu saí do meu automático, né, que é o que eu ensino muito no meu método, como eu saí do meu automático, quando a sua mente sai do automático, ela continua a racionalizar. E desse ponto, me veio outros questionamentos, né? Peraí, mas por que eu estou colocando meu marido nessa posição? Se ele estivesse me levando, olha, eu quero te levar, eu quero cuidar, eu estou amando te levar, te esperar lá na porta, te buscar de noite, ele me levava de manhã, depois voltava à noite. Ele ia, voltava, ia, voltar. E aquilo começou a me incomodar
racionalmente falando, porque eu saí do automático. E aí o que eu fiz, é uma coisa também que eu ensino, tem uma, não sei se eu já passei ainda essa sessão, eu acho que sim, tem uma que eu falo muito no farol do carro, né? Ele vai iluminando até um ponto e depois ele ilumina dali para frente. E aí, pensando nessa sessão, eu coloquei na minha cabeça assim, peraí, eu vou sair da minha casa, eu vou dirigir 1 metro. E depois eu vou dirigir outro metro, outro metro, até viajar 100 quilômetros. E a minha mente se sentiu tão em paz, porque isso, quando a gente faz isso, a gente está criando micropassos, né? Porque quando a gente vai emagrecer, a nossa mente, ela é muito, na nossa cultura, ela é muito ou tudo ou nada. Ah, eu vou emagrecer, gente, mas eu preciso emagrecer 30 quilos. Ah, não, é difícil demais. Eu não preciso emagrecer 30 quilos. Peraí, eu tenho que clarear para minha mente. Eu preciso primeiro parar de engordar. Não é nem emagrecer. Depois eu preciso emagrecer 1 grama. Depois 2, depois 3. Olha que delícia, gente, eu só preciso de 1 grama. E aí, se eu continuar emagrecendo a cada 1 grama, em um ano eu vou emagrecer quanto? Se eu continuar dirigindo a cada 1 metro, lógico que tem toda uma outra estratégia em cima disso, né? E a principal estratégia é você ter o seu porquê e o seu pra quê. E você falou uma coisa muito sagrada. Visitar a minha mãe. Né? Quando você falou isso, eu percebi, tá aí o motivo dela. Não precisa de mais nada. Nem compra de supermercado, nada. É o seu motivo maior do que visitar a sua mãe. Então, visitar a minha mãe. Quando você falou isso, essa boca, o seu olho até brilhou. Visitar a minha mãe. Eu tenho carteira, eu dirijo bem, eu sou capaz de visitar a minha mãe. Então, não vai haver medo, não vai haver nada, eu tenho certeza, que te faça não visitar a sua mãe quando você achar que faz sentido para você. Então, quando a gente começa a trabalhar essas frases, são autodeclarações que vão confrontar as que estão sendo colocadas aqui para nossa mente, né? E a gente vai confrontar, e aí você começa a dar o que a gente chama de micropasso. E aí vem a libertação. Então, Luciana, parabéns, eu fiquei muito feliz, porque eu passei por isso. Aliás, tem hora que eu fico pensando assim, gente, às vezes essas meninas vão achar assim, nossa, ela já passou por tanta coisa, não é possível. Tem alguma coisa que ela não passou? Eu acho que não. Que bom, eu acho que não, sabe? Porque tem coisas que eu já passei que não dá nem para falar, que é muita coisa. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é que se a Luciana, ela qual que é a sua profissão mesmo, Luciana? Você é aquela do brigadeiro, né? Confeiteira, sou Se a confeiteira. Luciana é confeiteira e se ela faz os melhores brigadeiros do planeta, ou os melhores doces, bolo, é porque ela já ralou pra caramba, já quebrou a cara pra caramba, para fazer o melhor brigadeiro, o melhor doce, etc, etc. Então, assim, uma coisa que eu aprendi desde nova é essa questão da capacitação. Você, na minha opinião, você só é capacitada quando você já passou por isso. Então, se a Luciana agora, ela está sendo a melhor motorista, é porque ela já passou, inclusive, a superação de se questionar. Será que eu sou mesmo? Será que eu dou conta? Porque a fobia, né? O medo irracional, ele é isso, né? E isso tem um porquê, né? Isso tem algum trauma, alguma coisa, uma notícia, alguma coisa que, né, começou. E se a gente der margem a isso, gente, a gente nem sai de casa. Agora, eu acho muito interessante, só fechando aí, eu acho muito interessante, uma das coisas que me fez confrontar essa voz, né, das trevas, eu conversava muito com ela e ainda converso. Por que ela não aparece, Luciana, quando você está lá no shopping com a pizza desse tamanho, uma garrafa de cerveja e comendo, parecendo que vai dar um AVC ali, né? Ela some, ela não fala assim, menina, você vai morrer se você comer isso tudo. Ela não te taca o terror, reparou? Ela não te taca o terror de comer pizza, de tomar cerveja, né? Então, tem um porquê também que isso não acontece. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente começa a quebrar esse poder, que esse condicionamento que está aí que está acontecendo, quando a gente começa a quebrar e se racionalizar, esse condicionamento de nos limitar, ele vai perdendo efeito, ele não vai fazendo mais sentido. Pode ser que venha assim uma vozinha lá atrás, mas a gente vai tomando libertação, poder, é o desafiar a dor. E é muito gostoso, né?
Muito gostoso. É muito bom desafiar, se superar. E assim, a questão da decisão, né? Eu decidi que eu vou, porque meu marido precisava, senão ele teria que vir aqui, sair lá de Contagem, ter que vir aqui na cidade para poder pegar o carro, para poder levar. Falei, não, eu não posso deixar que ele faça isso, ele está trabalhando, ele vai ter que sair de lá, sendo que eu estou aqui, eu posso levar. Falei, não, eu decidi, falei, eu vou levar. E eu fui, levei, voltei e tô aqui para ir a hora que precisar, entendeu? Tem dia que eu vou estar com um pouquinho mais de medo? Vou. Tem dia que eu vou estar com menos? Vou. Mas eu vou. Exatamente. Com medo ou sem medo? Mas eu vou. Uhum. Mas eu vou. Uhum. Né? O que me move mais? O que me move mais? O vitimismo? Meu marido vir, voltar, etc. Essa confusão toda? Ou a superação? A superação te move Justamente. mais, não é? Justamente. Muito mais e muito mais. É muito bom, não e é? saber que a gente é capaz, né? Exatamente. Mas quando a sua mente começa automaticamente a fazer esses questionamentos, né? Ela passa a fazer isso no automático. Então, o que você fez foi isso. Ela automatizou esses questionamentos, porque a gente só acha a resposta quando a gente tem a pergunta certa. O que me move mais? Entrar nessa de, nossa, coitada da Luciana, ela tá com um probleminha agora, ela perdeu a coragem de dirigir, ela tá com muito medo, que tem muito acidente, que não sei o que, a Luciana vai ser essa pessoa agora. Peraí, aí a sua mente começa a se questionar. É essa mesmo que eu quero ser? Porque não tem caminho de volta. É você que escolhe. E se você começa a se treinar a ser essa, chega um ponto que não tem mais caminho de volta. E ponto. E tá tudo bem também. Tá tudo bem se você decide ser essa pessoa que alguém vá te levar para lá e para cá. Não tem o certo ou errado. Tem o certo ou errado de acordo com o que você não quer. Se você não quer ser essa pessoa, está errado para você. Porque tem gente que tá tudo bem ser essa pessoa, né? Então, quando a sua mente começa a automatizar isso, isso já é a auto-hipnose acontecendo, isso já é o auto-questionamento acontecendo, já é a PNL acontecendo, o que vai acontecer? Você já não aceita menos. Não, peraí, não é isso que eu quero. Não, eu estava enganada, não é isso que eu quero. Eu vou com medo, mas eu também vou com coragem, eu também vou com superação, eu também vou com orgulho, porque não tem esse negócio de, vai com medo mesmo. Não, gente, ninguém vai com medo. Se você tá com medo, você não vai. Essas frases soltas, elas são mentirosas, né? Se você tá com medo, vai com medo mesmo. A pessoa não vai. Então, você não tá indo com medo, você tá indo com coragem, você tá indo com superação, você tá indo com orgulho, você tá indo com cuidado, você tá indo com a sua capacidade. Olha quanta coisa que tá indo com você. O medo, ele pode estar tentando ir, mas ele ficou para trás. Se você for, ele ficou para trás. Não é tão mais claro isso? Não é tão claro isso? Nossa, é maravilhoso ouvir isso. É muito bom, né? Não, mas eu fui com medo. Mentira, não tá claro para você. O medo ficou para trás. Foi um monte de coisa junto, boa. Mas o medo tentou ir. Ele tentou, mas ele não foi. Tá vendo? Porque se ele tivesse... Não teria ido, não é? Gente, o medo ficou para trás e eu fui. Exatamente, não leva junto, para que levar junto? A Rogéria tá falando aí, com certeza, superar sempre. A Fabiana, eita, gente, bom demais. É isso aí, meninas. Luciana, obrigada pela participação, lindona. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, querida, use a sua liberdade de ir e vir, dirija, vá, venha. Quando não quiser ir, pega o Uber. Quando quiser ir a pé, vai a pé. Mas quando quiser chegar poderosa, linda, ver sua mãe, ver família dirigindo, vá. Você é livre para fazer o que quiser. Tá bom, lindona? É isso aí. Tá bom. Um beijo. Obrigada pela participação. Beijo para todos. Beijo. Vê aí como é que você sai, que eu não sei nem tirar também da live. Também não sei não. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vai tentando aí. Enquanto isso, eu vou falando para as meninas. Você acha aí um botãozinho que você clica. Então, gente, vamos lá. Vamos falar, então. Quem quer saber sobre inteligência emocional para crianças, digita eu aí. Deixa eu achar aqui a minha síntese. Eu sempre falei para vocês que eu sou, uma das minhas profissões que eu sempre falo é que eu sou investidora. Investidora na educação dos meus filhos, tá, gente? Investidora na educação dos meus filhos.
Então, gente, primeiro, para a gente entender o que é uma criança emocionalmente segura. O que é uma criança emocionalmente segura? O que é, gente, para você uma criança emocionalmente segura? Digita aí para mim. O que você acha que é uma criança emocionalmente segura? O que você acha que é uma criança, um adolescente, emocionalmente segura? O que você acha que é isso, gente? Digita aí para mim. Marcilene, amei, superar é tudo. Principalmente o direito de ir e vir, né? O direito de dirigir, de exercer sua cidadania. Gente, o que vocês acham que é inteligência emocional, uma criança emocionalmente segura? Digita aí para mim, quem se arrisca? Então, inteligência emocional, gente, quando a criança ela é emocionalmente segura, qual que é a característica dela? Ela tem os níveis de estresse e de ansiedade diminuído, né? Porque ansiedade todos nós vamos ter, tá, gente? Um dia desse eu vou abrir uma live sobre o que é a ansiedade. Porque a gente acha, muita gente, a gente não pode ter ansiedade. Gente, não existe a gente viver sem ansiedade. Não existe isso, não. Então, ela tem os níveis de ansiedade equilibrados, de estresse. Ela tem capacidade de decisões mais assertivas. Ela tem senso de organização. Ela tem fé no futuro. Ela tem visão de futuro. Ela tem essa parte lúdica desenvolvida. Ela tem autoconfiança. Ela tem autoestima. Isso é uma criança emocionalmente segura. Concorda, meninas? Gente, quem aí é mãe? Quem aí cuida de criança? Quem aí tem filhos novos? Ou crianças que vocês cuidam? Digita eu aí para mim. Deixa eu ver quem aí cuida de criança. Professora também, tá, gente? Quem é professora? A gente acha, normalmente, né? A gente pensa que criança, ela só é influenciada, ela só é educada, ela só é contagiada para o bem ou para o mal pela mãe. Não é. Hoje, quem está educando as nossas crianças, quem está educando as nossas crianças é a internet, são os filmes, a escola, né? A nossa criança, ela passa muitas vezes a maior parte do tempo na escola, a igreja, a catequese. Então, quem educa a criança? Eu não estou falando de quem é responsabilidade não, tá, gente? Na verdade, a responsabilidade, na minha opinião, é de todos nós. Mas nós vamos chegar lá. Mas como uma criança absorve e aprende essa questão de inteligência emocional? Ela absorve e ela aprende isso em todo o alimento que ela recebe no seu contexto. Em todo o alimento. Eu já expliquei para vocês aqui o que eu entendo como alimento. O que eu entendo como alimento e que eu realmente acredito que é alimento é tudo que vem de fora para dentro. Isso é o nosso alimento. A gente não vive sem o alimento na sua forma completa. Não é só comida que nos faz crescer, que nos faz nutrir, tá? Isso é o que eu acredito. Então, tudo que essa criança venha a ser exposta está fazendo, causando, criando uma programação mental, emocional nessa criança. Que vai ser uma programação mental que vai gerar um emocional seguro e equilibrado, ou talvez não tão seguro e equilibrado. Fez sentido, gente? Clica no coraçãozinho se fez sentido. A Marcilene tem a Maria Clara, de 1 ano e 2 meses. Que gracinha. Deus abençoe, Marcilene. A Regilda tem um filho de 19, outro de 14 e uma de 8, parecida comigo. Tem 3 filhos. Parabéns, Regilda. Isso mesmo, é Regilda que fala? Marcilene, pela primeira vez eu estou te acompanhando. Sou amiga da Luciana. Obrigada, Marcilene. Obrigada. Então, gente, como que nós, mães ou responsáveis por crianças, tá? Não é só mãe, é quem é responsável pela guarda de uma criança, mesmo que temporária. Quando você leva uma criança para a escola, que seja a catequese, que seja a escola regular, tá? Que qualquer ambiente que você leve a sua criança ou seu sobrinho e você deixa lá,
aquele ambiente, os adultos que estão ali, eles estão responsáveis pela guarda daquela criança durante aquele determinado tempo. Então, aquele tempo que aquela criança está ali vai sim influenciar na programação mental que a mente dela está criando e vai criar no decorrer dos seus dias, meses da sua vida e que vai refletir na sua vida adulta. Então, o passo número um que eu diria para vocês, é: quem é responsável por uma criança, desacelere e decida. Desacelere e decida. Desacelerar o quê? Desacelerar a sua mente acelerada. Nós, mulheres, principalmente, nós estamos querendo dar conta do mundo inteiro. Nós estamos pegando tudo e colocando no nosso saco aqui nas costas. Nós estamos tentando controlar tudo. E não é assim, não é esse o caminho. Então, o ponto número um que eu diria para você, que é responsável pela educação emocional, que quer ter filhos saudáveis emocionalmente, seguro, ponto número um que eu diria é: desacelere e decida. Desacelere e decida. Não deixe para daqui a 6 anos. Não deixe para quando o seu filho já tiver adulto, para quando o seu filho já tiver problemas emocionais, para quando ele já tiver desenvolvido uma fobia por insegurança. Então, desacelere e comece a dar a essa criança tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Um exemplo: muitas mães, muitos pais, eles viajam com os filhos, vai ao parque com os filhos, vai ao shopping com o filho, passeia com o filho, está fazendo muita coisa com o filho, está muito acelerado, mas o tempo de quietude, de calma, tempo de qualidade, tempo com seu filho, esses pais não têm, não têm. Então, assim, o fato de você estar fazendo um mundo de coisa com o seu filho não quer dizer que você está dando a ele tempo de qualidade. Tempo de investir na inteligência emocional dessa criança. Às vezes até o contrário, às vezes você está criando uma programação de ansiedade nessa criança que tem que estar fazendo coisas o tempo todo. Percebe, gente? Faz sentido isso? Faz sentido, gente? Às vezes vale muito mais uma pipoquinha na frente da televisão ou uma leitura de livro, uma rodinha de livro, ou simplesmente sentar com essa criança e conversar e contar história e abraçar. Então, tempo de qualidade, mas não é só uma vez na vida não, tá, gente? Isso é constância. O que educa uma criança para um emocional equilibrado, seguro, com autoestima, é a constância. Constância. O que desequilibra uma criança também é a constância. Se você briga o tempo todo, se você grita o tempo todo, e tem essa constância de fazer isso, ela vai ficar desequilibrada. Uma coisa que eu gosto muito de falar, gente, na minha opinião, tá? Sim, faz. A criança precisa de atenção, mas é atenção, gente, olho no olho. É tempo de silêncio. Silêncio para o mundo fora e com a criança. Entende, gente? Uma outra coisa que eu gosto de falar muito, que eu percebo muito, é que nós mães, hoje em dia, eu posso estar errada, mas eu estou falando da minha percepção, uma coisa que eu percebo muito hoje em dia é que nós mães, muitas vezes, nós estamos competindo muito, nós estamos nos comparando muito, nós estamos disputando a responsabilização de ser mãe com outras pessoas. Então eu percebo muitas mães, me culpo também, sabe? Da gente querer dividir muito os nossos filhos e aí a gente se perde. E eu gosto muito de falar, gente, na minha opinião, que filho é da mãe. Tem até aquele palavrão, né? Filho da mãe. Então, nós mães, a gente não pode se perder no sentido de o filho é da mãe. Então, aquela responsabilidade maior, aquele feeling maior, aquele sexto sentido maior, aquele amor incondicional maior, aquela responsabilidade incondicional maior é da mãe.
Então, gente, é você que é a única responsável em termos de amor materno para você sentir. Será que eu estou realmente muito ausente do meu filho? Será que ele está precisando de mim? Será que ele está precisando de tempo de qualidade comigo? E se eu estou me ausentando porque eu decidi trabalhar o dia todo, porque eu decidi me ausentar por algum motivo, será que as pessoas que estão com ele estão dando a ele exemplo, estão investindo na segurança emocional do meu filho? Você pode, inclusive, conversar com ele sobre isso, só que você vai conversar no vocabulário dele. Outra coisa que você pode fazer também, enquanto você está fora fisicamente, você pode ligar pelo celular. São palavrinhas, são historinhas, são conversas, são pequenos gestos, mas constante, que vai fazer essa criança sentir amada, sentir querida, sentir respeitada. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, mães, nós mães precisamos ser mães. A gente não pode querer comparar, dividir, disputar, mas o pai também tem obrigação, a avó também tem que ajudar, a tia tem que ajudar. Ótimo se ajudar, mas a mãe não vai deixar de ser mãe e os filhos precisam da mãe e o filho, a filha é da mãe. A mãe tem que estar presente. Eu estou fazendo um apelo para nós mães não deixarmos essa coisa sagrada, essa coisa maravilhosa, essa coisa que move o planeta, essa coisa que é a perpetuação da espécie, que é o nosso sagrado da maternidade. Eu vejo muitas mães se sentindo injustiçadas de terem que cuidar dos filhos, muitas mães se sentindo injustiçadas de terem que aguentar os filhos, que eu não aguento mais, que o pai não ajuda, que a tia... Gente, o filho é da mãe. Então, tire o seu tempo para a maternidade. Tire o seu tempo para a maternidade. Uma vez, eu atendi uma mãe, eu ainda trabalhava em escola. Eu atendi uma mãe e eu nunca esqueci disso. Eu estava fazendo uma reunião com essa mãe, porque o filho sempre deixava os livros em casa, esquecia, ele era muito desorganizado, e eu percebi que tinha alguma coisa ali que precisava ser trabalhada, porque o filho tinha 9 ou 10 anos, acho que 12 anos, na verdade, e a criança, ela não tem autonomia. O adulto é responsável pela criança, né? Você não tem que cobrar coisas da criança que não é da criança. Então, uma criança que está indo para a escola e não está levando o material, isso na minha concepção, tá? Não é obrigação da criança estar todo dia com o material certinho se um adulto não pode supervisionar em casa. A criança precisa de ajuda, ainda mais hoje em dia que a criança vai para a escola, ela leva... Gente, meu filho leva às vezes uns 30 cadernos de livro. Que isso, o negócio assim, é muito... A escola hoje ela está extremamente conteudista, extremamente conteudista. E isso é uma pressão enorme nas nossas crianças. Então, você imagina, você sai, esquece a chave, sai, esquece a máscara. Agora, a criança não pode esquecer nada, não, é obrigação dele. Que não é, gente, não é. E ponto. A criança está em fase de formação. Então, gente, uma vez eu atendi uma mãe que ela me contando, isso tem muitos anos, esse caso me impressionou muito, eu nunca esqueci disso, que ela me contando que na pressão da amiga, da sociedade, dos parentes, ela deixou o filho, começou a levar o filho com 2 aninhos, uma coisa assim, para a escolinha, para ela trabalhar. E aí, eu chamei ela para uma reunião, porque o filho estava com alguns probleminhas de esquecimento, eu percebi que tinha alguma coisa ali que eu acho que a mãe poderia ajudar. E aí ela começou a me contar coisas, e nisso ela contou esse fato que ela deixava ele numa escolinha, com 2 ou 3 anos, e que determinados dias, quando ela saía, esse filho, ele colocava assim o rostinho na grade, tinha uma grade assim, né, no portão, e ele enfiava o rostinho assim e ficava ali agarrado na grade, gritando, berrando, chorando, para a mãe não deixar ele naquela escola, naquele local. E aí vinham as professoras ou quem trabalhava ali e falava, não, é assim mesmo, ele vai chorar, depois ele para. E isso continuou, parece que durante um determinado tempo. Gente, eu não estou criticando a escola, não estou criticando a atitude daquelas professoras, eu vou falar de mim, na posição de mãe, e vou falar
dessa mãe que estava na minha frente com um filho de 12 anos, lembrando de um fato que aconteceu quando ele tinha 2 anos ou 3. Então, isso teve um motivo dela lembrar. Eu vou falar o que eu penso e o que eu gostaria que vocês fizessem enquanto mães. Se uma criança está sendo deixada num local, em qualquer lugar, e ele está berrando, gritando, porque ela não quer estar ali, respeite. Respeite essa criança, não deixe ela ali. Não faça isso. Não, gente, eu até arrepio. Eu até arrepio toda vez que eu lembro desse caso. Gente, eu não quero saber quem está ali. Eu não quero saber se são as melhores pessoas do planeta. O seu filho, aquela criancinha, qualquer que seja, ele está berrando, gritando, apavorada, em pânico, querendo sair dali. Respeite essa criança. Gente, é sem comentário, né? Não precisa nem explicar o porquê. Então, eu vejo muitas mães desrespeitando os seus filhos, e desde novinho. Como uma criança dessa vai ser uma criança, vai ser um adolescente segura emocionalmente? Percebe que isso é um abandono. Essa criança foi abandonada pedindo socorro. Percebe, gente? Eu não estou nem querendo saber o que acontecia ali dentro, né? Porque tem casos que a gente ouve, mas a criança está dando sinais, ela dá sinal. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar para mãe: o filho é da mãe. O filho não é do pai, o filho não é da avó, o filho é da mãe. Pode ser que a mãe precise de ajuda, tudo bem, ela tem que criar estratégia, mas eu acho que como mãe, como mulher, muitas mulheres, elas estão confusas pela pressão da sociedade e equivocando essa questão da maternidade. Não estou dizendo que nenhuma mulher possa trabalhar fora, não é isso, gente. Eu escolhi diminuir o meu trabalho, eu escolhi ficar parte do tempo em casa, eu escolhi deixar de trabalhar até que meus filhos fizessem tal idade, porque para o arroz e feijão eu já tinha. Então eu sempre fui muito sensata, para o arroz e feijão eu já tenho. Eu não posso abandonar meus filhos. Essa foi a minha escolha. Mas o que eu quero dizer, gente, se vocês querem ter filhos saudáveis emocionalmente, a primeira parte é desacelere. E a segunda, decida que você assumiu a maternidade e faça ela dentro do seu contexto do melhor sagrado possível, respeitando o seu filho, respeitando o seu filho. Respeite as particularidades do seu filho, não compare, elogie, reconheça as qualidades, não deprecie o seu filho. Ah, que você não sabe fazer nada, ah, que você é isso, que você é aquilo. Crie nele uma autoestima. Não brigue com seu filho porque ele deixou uma água cair na cozinha. Isso, gente, causa memórias traumáticas numa criança. O filho tá lá pegando um copo de água lá e cai, quebra. Eu já vi mães, por exemplo, eu inclusive, tá? Meu filho quebrou o copo de massa de tomate, copo reciclado, e a gente briga, grita, porque eu acabei de limpar a cozinha, porque eu limpei o chão, porque é isso, porque é aquilo, porque eu tenho que catar os cacos, porque senão você vai cortar. Gente, eu trabalho com auto-hipnose, você não tem ideia o que isso causa de trauma numa criança. E isso vai refletir em outros pontos da vida dele, e a gente não sabe que foi lá na infância o surto que a gente fazia quando ele entornava água, quando ele quebrava um copo, que não vale nada. Né? Então, a primeira preocupação é: ô meu filho, vem cá, que você pode se machucar. Pode ser que sim. Não é que você vai se cortar, que você... E aí o que a gente faz é xingar essa criança. Nossa, acabei de limpar. A gente cansada, desespera, xinga, surta. Gente, isso causa nessa criança, às vezes vai ser uma criança que não vai ter autonomia no futuro, vai ser uma criança que não vai se arriscar, porque ela foi muito cobrada, muito criticada, muito penalizada por coisas banais. Percebe, gente? Faz sentido? Clica nos coraçõezinhos se faz sentido aí para vocês. Faz sentido, meninas? Passo 2, gente, muito importante, desapegue do controle. Desapegue do controle. Você não tem controle de tudo. E tá tudo bem.
Parece até paradoxo, né? Porque no começo eu falo para você assumir a responsabilidade. E agora eu falo para você desapegar do controle. Mas são duas coisas diferentes, tá, gente? Duas coisas totalmente diferentes. Desapegue do controle. Você não tem controle de tudo e tá tudo bem. Delegue autonomia para o seu filho. Deixe que ele vista a roupa que ele quiser. Deixe que ele vá com aquela roupa que não é tão bonita, que não é tão novinha, é aquela que ele gosta, tá limpinho. Deixa. O meu primeiro filho, gente, nossa, nossa. Desnecessário comentar o meu primeiro filho. O terceiro, gente, ele veste a roupa que ele quer. Olha, eu não lembro da última vez que eu escolhi roupa para ele vestir. Ele vai lá e veste o que ele quiser, sai do jeito que ele quiser. Então, gente, delegue autonomia, deixe seu filho tomar banho, deixe seu filho fazer as coisas dele, deixe seu filho pegar água, deixe seu filho usar o micro-ondas, usar a misteira. Ele vai errar? Vai. Supervisiona, sabe? Mostra para ele que ele precisa ter autonomia, ele precisa ser livre, livre. E desenvolva com ele uma relação estreita com ele, uma relação de autoconfiança. Prove para ele, para o seu filho, para sua filha, que não importa o que aconteça, você vai apoiar seu filho, sua filha, na escola, com os colegas, com os adultos que estão ao redor dele, gente. Escola. Escola é um ambiente, gente, que você precisa conversar com ele. Como é que foi na escola? Como é que está indo lá? Observe o planejamento pedagógico da escola. Como é que é aquela professora que está lá? Se ela tem algum transtorno, isso é sério, pode acontecer. Se ela é uma pessoa mega ansiosa, se ela é uma pessoa que critica o tempo todo, se ela dá aula em 3, 4 escolas. Não estou aqui para criticar a professora, que eu também sou educadora, eu também já fui professora. Mas a gente sabe que, de repente, seu filho pode estar com uma pessoa que tenha transtornos. E a criança, gente, ela é uma esponja. Ela é uma verdadeira esponja. A criança absorve tudo que está acontecendo ao redor dela. Se a criança está no meio livre, se a criança está no meio de felicidade, ela vai ser uma criança feliz. Ela vai ser uma criança autônoma. Se a criança está num meio depressivo, se a criança está num meio triste, se a criança está num meio que tudo tem que ser controladinho, supervisionado, ela vai ser uma criança insegura, indecisa. Muitas vezes ela vai ser um adulto que não sabe tomar decisão. Ela vai estar diante de 2 sapatos e não sabe qual sapato que eu compro, gente. Quantas pessoas eu já atendi que não sabem escolher um sapato? Já aconteceu isso com você, gente? Ter dúvida. E aí você fica ali horas, olha esse, olha o preço. Dúvida entre uma bolsa e outra e fica 3 horas escolhendo uma bolsa. Quer dizer, isso ainda tá bom, né? Então, gente, tire tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha, com a sua criança. Tempo de qualidade, olho no olho, conversa, deixa ele falar, dê tempo. Observe os sinais, perceba como ele está emocionalmente, invista em contar histórias. Preze os ambientes que ele está. Se você percebe que ele não quer estar lá, que ele chora para não ficar. Olhe os sinais. Olhe as pessoas que estão como adultos, né, ao redor do seu filho, do seu sobrinho, da sua sobrinha. Essas pessoas são equilibradas emocionalmente. Elas são pessoas que tiram o melhor do seu filho. Porque as crianças são como esponja. Elas são como esponja, elas aprendem com os adultos. Elas aprendem com os adultos. Elas praticam com as crianças, mas elas aprendem com os adultos. Perceba se o lugar que você deixou essa criança, que você deixa, né, de vez em quando, ou a sua casa, perceba se a sua casa é um ambiente de pura iluminação ou é um ambiente de destruição da dignidade dessa criança. Não queiram uma criança perfeita, gente, com roupas caras, com dentes maravilhosos, com roupa de marca, a melhor escola, a escola mais cara, né? Aquelas professoras cheias de mimimi, aqueles locais que vai estar o tempo todo, sabe? Focando no trivial e esquecendo do essencial com o seu filho. Então, muito cuidado com as suas escolhas. O ambiente onde seu filho está, seja na sua casa, seja na escola, em qualquer ambiente, uma ida ao supermercado, em qualquer ambiente que ele é exposto, ele é contagiado para o bem ou para o mal, em qualquer ambiente que a criança é exposta. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da depreciação.
com a cobrança excessiva. A escola hoje ela está muito conteudista. Ela está muito conteudista. Então, muitas vezes, a criança sofre um impacto, uma pressão muito grande de dar conta de tudo. É uma intimidação muito grande. Isso pode fazer muito estrago, muito mais estrago na mente de uma criança do que você imagina. Então, ajude essa criança. A gente tem que achar o equilíbrio junto com a criança. Ajude, colabore. Né? A gente está aprendendo como mãe que você tem que deixar o filho para lá. No que a gente precisa deixar para lá, a gente não deixa. Mas no que a gente precisa ajudar, a gente está aprendendo. Não, você não pode ajudar ele, não. Ele que tem que arrumar os cadernos, ele que tem que isso. Gente, meu filho tem 40, 50 cadernos e livros. 40, 50. Gente, eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Se você for no quarto do meu filho agora de 10 anos, esse é o de 10, tá? E desde 3, 4 anos que é assim. É o caderno disso, é o caderno daquilo, é o caderno de inglês, é o caderno de geografia, é o caderno de não sei o quê, é o caderno de... Como assim, gente? É muita coisa. E as mães estão sendo ensinadas que ele tem a obrigação de estar organizado. Não é assim, gente. A gente precisa acolher as nossas crianças. Faz sentido, Rony? Verdade. Que crianças equilibradas, emocionalmente seguras, você tem que dar a ela segurança. Olha, filho, olha, sobrinho, olha, eu estou aqui para você, eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para te dar essa segurança, porque a segurança, o equilíbrio emocional, tudo vem do adulto para a criança. Do adulto para a criança. Ela precisa ser amparada no seu emocional. E número 3, gente, o último passo, número 3, o último passo, gente, quem sabe explicar essa frase? Eu amo essa frase. Anotem essa frase e coloquem na sua casa. Anote essa frase e leve para a escola do seu filho. A palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta. Vou repetir, tá? A palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta. Sabe o que quer dizer isso, gente? A palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta. O que quer dizer isso, mães? Digita aí para mim, quem sabe explicar. A palavra pode convencer, mas é o exemplo que arrasta. Então, não adianta as nossas crianças estarem num ambiente que seja a igreja, que seja a escola, né? Elas passam metade da vida dentro da escola, gente. Metade da vida com pessoas que você não conhece. Ponto. Ponto. Não conhece. Pessoas que você não tem a menor ideia de quem seja. É fato. Você espera pelo melhor. Você procura o melhor. Mas o seu filho está lá sozinho. Não é assim? 2 anos, 3 anos. Eu estou falando da minha experiência. Da minha experiência. Às vezes a gente encontra pessoas que são maravilhosas. Graças a Deus. Então, gente, o que acontece? A Luciana colocou, os filhos fazem aquilo que veem os pais fazendo, exatamente. Então, gente, o que acontece? Eu já atendi, quando eu atendia no consultório, criança de 6 anos, menina de 6 anos, o que está ficando mais e mais comum, criança de 6 anos, menina com puberdade precoce. Esse é um dos sintomas graves da pressão, da ansiedade, do emocional desequilibrado da criança. Puberdade precoce. Menina com puberdade precoce. Desequilíbrio emocional, gente. Crianças de 5 anos, parece que elas estão na faculdade. É muita cobrança. E não falando só da escola. Crianças, desde que nascem, parece que elas são assim Como é que eu posso colocar isso de uma forma bem educada? Parece que elas são um peso para a mãe e para o pai, né? Leva para lá, leva para cá, leva para lá, corre, entra no carro, nós vamos para lá. Nossa, você está atrasado, nossa, é mole, hein? Até agora você não arrumou. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Criança é a nossa bênção da maternidade.
Não é um estorvo que a gente joga para lá, joga para cá, leva para a escola para se ver livre. Quantas mães, gente, eu vejo falando quando chega as férias? Ai, meu Deus, vai começar o tormento. Que isso? Eu amo ter meus filhos em casa. Entende, gente? Tem mães que mal podem esperar para se ver livre dos filhos. E às vezes fazem isso sem perceber. Vão criando um condicionamento de tanto ouvir outras mães agirem assim. Então, gente, a palavra pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Se você quer um filho saudável emocionalmente, você tem que ser saudável emocionalmente. Não adianta você cobrar do seu filho autoestima, ser seguro, ser mais alegre, ser disciplinado, ser responsável, ser livre, ser amável, ser educado. Não adianta você cobrar do seu filho dele viver a plenitude dele, mas você vive gritando, surtando, desequilibrada, depressiva, comendo as suas emoções, bebendo as suas emoções, fumando, se alimentando errado, morrendo de medo do futuro, brigando em casa por qualquer coisinha. Marido chega no portão, você já está lá em cima do marido com a lista de reclamação, ou até do filho quando chega da escola. Se você é uma mãe insegura, reclama, está sempre cansada, está sempre reclamando de dinheiro, de trabalho, que a vida está terrível, que a pandemia é isso, assiste o noticiário, a TV cheia de catástrofe. Se você é uma mãe que não tem esperança, que não tem fé em realizar seus sonhos, que você não envolve o seu filho de uma forma saudável, você vai ter filho emocionalmente seguro? Faz sentido, gente? Faz sentido isso? A Márcia, você é o espelho para seu filho, exatamente. Marcilene, nossa, temos que ser exemplo para nossos filhos, pois eles enxergam o nosso espelho, exatamente. Entende, meninas? Então, gente, esse item 3, para mim, é um dos mais importantes. O exemplo arrasta. Exemplo arrasta. Eu posso estar aqui dentro cheia de incerteza, cheia de insegurança, mas eu tenho que dar segurança e certeza para meu filho. Se eu começo a reclamar do mundo, que o mundo está terrível, que, nossa, como é que ele vai ser um engenheiro amanhã? Como é que ele vai ser isso porque ele não gosta de estudar, porque isso, porque aquilo? Gente, não faça isso com as suas crianças. Normalmente, o que eu vejo é uma repetição de ciclo. Então, os pais inseguros, os pais depressivos, os pais ansiosos, os pais que não sabem lidar com as suas emoções, um com os outros ou com si mesmo, ele está passando essa programação mental para as crianças, para seus filhos. Então, vai acontecer uma repetição de ciclo. Entende, gente? Porque a criança, ela está em formação de uma programação mental. Você é o resultado de uma programação mental que você aprendeu aí desde criança. Então, você passou pelo que seu filho está passando. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quem vem antes? A criança ou o adulto? Então, a criança, ela vai se espelhar no adulto. Se você é uma mãe que cobra excessivamente e não colabora, se é uma mãe que critica excessivamente, que pressiona excessivamente, como essa criança vai ter um emocional seguro e equilibrado? Não tem condição. E aí ele é cobrado em casa, ele é pressionado em casa, ele chega na escola, acontece também a mesma coisa. É o tempo todo. A pessoa fica em estado de alerta. A criança aprende a ficar num estado de alerta. Sempre alguma coisa vai dar errado, porque ela é sempre cobrada. Então, gente, é um processo constante. Isso é um processo. Isso não é só uma vez. Isso é para a vida. É um processo constante de reconhecimento e realinhamento. E pode ser que você precise de ajuda até profissional, né? Tem muita gente, tem muitas mães que falam que viram outras mães quando fazem o emagrecer. A criança, ela precisa de autonomia, de liberdade, de amor, de companheirismo, de colaboração, de amparo. E não é só em casa, é em qualquer ambiente que ela esteja. Entende, gente? Então, olha, vou despedir de vocês com essa frase. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta.
A Ju colocou, eu já fui muito de brigar, de falar e de cobrar. Aí você troca. Eu não sou mais de brigar, eu sou de conversar e agora eu sou de colaborar, em vez de cobrar. Às vezes, gente, a gente pode colaborar sem estar fazendo nada. Quantas vezes eu sento com meu filho, eu estou fazendo alguma coisa que eu tenho que fazer, um trabalho, e eu falo, não, você pode fazer aí que eu estou olhando e tal. A gente tem que achar estratégias, porque senão a gente passa toda a nossa sobrecarga mental para o emocional de uma criança. E aí ela pode começar a desenvolver, inclusive, doenças. Dorzinha na barriga, dor de cabeça, diarreia e por aí vai. Fez sentido, meninos? Ajudei vocês? Ajudei vocês, meninas. Obrigada por estar aqui comigo. Mais de 1 hora de live, tá, meninas? Luciana, não sei se você tá aí ainda. Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Emagrecer 8. Vou estar junto com vocês amanhã, se Deus quiser. E é isso. Gente, pratiquem, tá? Esses 3 itens importantes, tá? Primeiro, tempo de qualidade, olho no olho, confiança, cumplicidade com as suas crianças. 2, desapegue do controle, de autonomia. E 3, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Beijo. Fiquem com Deus, meninas. Obrigada, viu?